base nessa leitura, eu quero dar o seguinte tema para esta mensagem. O tema que eu queria dar é: minha esperança venceu. A sua esperança venceu. A esperança da igreja venceu. Jesus disse essas palavras quando ele estava no cenáculo, partilhando da última ceia com seus discípulos. Jesus sabia que sua hora havia chegado. Jesus tinha plena ciência do tempo e do momento. E ele sofreria as consequências dos pecados do mundo. Então ele se anteve aos discípulos e declara a estes que ele passaria e o que estaria por vir. Jesus estava admoestando e instruindo os discípulos, desde o capítulo de número 13, para encorajá-los, deixar claro a eles e evidente que eles sofreriam, eles padeceriam por conta do Evangelho. E este tema, irmãos, sobre o sofrimento a qual Jesus deveria passar, ele fala no mínimo em 5 pontos nesse decorrer de instruções. Jesus falou aos discípulos que os deixaria, lá no capítulo de número 13, versículo 33 ao 36. Jesus deixou claro aos discípulos que o mundo odiaria a eles, assim como odiou a Jesus. Está em João capítulo 15, do 18 ao 19. Ele disse que as pessoas procurariam matar os discípulos, assim como fizeram com Jesus. João capítulo 16, versículo 2. Jesus disse que eles chorariam e lamentariam com muita tristeza e angústia por conta das perseguições e da falta de amor. Está em João capítulo 16, versículo 20. E ele disse que eles abandonariam, eles iam ser abandonados e seriam espalhados. Está lá em João capítulo 16, versículo de número 32. Por fim, Jesus, ele resumiu todas essas tribulações na simples declaração: neste mundo vocês terão aflições. Embora essas palavras tenham sido ditas especificamente aos discípulos, aos primeiros discípulos, aos apóstolos, que outrora seriam apóstolos, elas permanecem relevantes para os nossos dias atuais. Uma coisa é certa: nós já passamos, a igreja já passou por situações adversas, por perseguições, por lutas e por aflições, mas eu quero deixar claro e patente a todos aqui esta noite que mais problemas estão a caminho. O que Jesus disse aos discípulos tem sido verdade para a sua igreja no decorrer dos séculos: neste mundo vocês terão aflições. Jesus não nos prometeu que Ele solucionaria os nossos problemas. Não. Jesus não disse que aliviaria as nossas dores. Não. Jesus disse assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz.
As palavras de Jesus foram as seguintes: me tenham como exemplo de perseverança. Eu sofri, eu passei por perseguição, eu passei por lutas, eu fui maldito, mas olhem e tenham como exemplo a minha perseverança. Jesus ainda orienta que coisas piores viriam. Você está preparado? Mas Jesus é a nossa esperança. O inimigo não afrouxará. O mundo continuará resistindo. Os corações endurecerão muito mais. A apostasia daqui uns dias será generalizada. Mas Jesus é a nossa esperança. As perseguições virão. Os deboches continuarão. A luta continuará evidente e aplicada. Mas Jesus é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não espera em homens. Aí o sustentáculo da igreja não são os homens. O que seria de nós sem Jesus? Sem as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, seríamos um fracasso. Mas nós estamos aqui esta noite para celebrarmos a ceia do Senhor, porque Jesus é a nossa esperança. Aleluia! Hoje não é somente mais um encontro dominical. Não! Nós estamos rememorando o sacrifício da nossa esperança. Quando Ele deu um prato ali na cruz do Calvário, o véu rasgou-se de alto a baixo, e nós fomos religados com o Pai, porque Jesus é a nossa esperança. Abra comigo João capítulo de número 14, versículo 12 até o 19. João 14, 12 até o 19. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes e guardares os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Aí Jesus: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí no pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Eu não tenho esse costume, mas vira para o teu irmão e diga para ele: Jesus é a tua esperança. Não, com autoridade, diga para ele assim, ó: Jesus é a tua esperança. Jesus é a tua esperança. Jesus é a nossa esperança. A afirmativa de Jesus é clara.
Jesus é direto. O objetivo maior era forjar caráter. E a assertiva deixada se cumpriu. Jesus disse: eu vou para o Pai. E eu sei que vocês são findos. Eu sei que vocês titubeam. Eu sei que vocês são fracos. Mas eu vou para o Pai. Mas não deixarei vocês sozinhos. Não deixarei vocês órfãos. Porque tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou conceder a vocês. Então eu vou pedir para o Pai enviar um Consolador. E esse não ficará momentaneamente com vocês. Não. Ele ficará até a minha volta. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor aqui essa noite. Jesus é a nossa esperança, igreja. Jesus é a nossa esperança. O objetivo de Jesus era forjar caráter. E a assertiva se cumpriu. Jesus disse e cumpriu. Jesus fala e cumpre. Jesus fala e cumpre. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do 1 ao 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Era uma festa. Eu disse que era uma festa. Era uma festa. Hoje é uma festa. Aleluia! Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, não foi com hora marcada, não foi com hora estipulada, não, foi no tempo dele, e de repente, veio do céu um som, como de um vento. Não era um vento, era um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Cada milímetro quadrado daquele ambiente foi tomado, foi cheio. Aleluia! E foram. Quando o Espírito chega, a visão abre. Você não entendeu? Pega aqui de novo. Quando o Espírito toma conta, a visão abre. Quando isso é profético da tua vida. Quando o Espírito transborda e domina, a visão abre. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, não foi só as irmãs, não foi só a nossa idade, não foi só os obreiros aí da recepção, não, os obreiros do altar, não. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jesus prometeu e cumpriu. Diga amém. O Espírito Santo, que outrora operava de forma pontual, a partir daquele momento, a partir daquele dia, estaria presente eternamente na vida daqueles que amavam a mensagem da cruz. Eu quero dizer uma mensagem para você, eu quero dar um recado para você. Se você ama a mensagem da cruz, o Espírito Santo quer te encher aqui esta noite. Olha, a gente vai falar da carochinha, não, eu não estou querendo animar a plateia, não, porque aqui não é uma plateia, aqui é um público seleto. São ovelhas do pasto do Senhor. Eu estou te dizendo algo profético para a tua vida. Se você ama a mensagem da cruz, você vai sair daqui essa noite cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Porém, irmãos, o anúncio de Jesus foi claro. Assim como eu, vocês passarão por aflições. Vocês passarão por lutas, vocês passarão por adversidades. Mas ele dá. Jesus é lindo demais, irmão. Ele deixa o negócio claro, deixa até por algumas vezes as coisas meio atormentadoras, mas aí ele vem com a ação dele. Ele fala assim: vocês vão passar por aflições. Aí o povo já treme, fala: meu Deus, e agora? Mas tem de bom ânimo.
não, tenham coragem. Sejam corajosos. Sejam audaciosos. Tente com ânimo, tenha coragem. Eu já venci o mundo. E se Jesus venceu, tem gente que já entendeu, teve um aleluia, teve glória. Se ele venceu, nós também venceremos. Nós também venceremos. Glória a Deus. Billy Graham, ele diz que, ele teve uma frase, ele diz assim: é fácil seguir Cristo quando o nosso mundo está seguro e confortável, mas quando o mundo se despedaça, somente uma fé segura nos sustentará. É na hora da adversidade, da luta e da aflição que você prova para o inferno, para o mundo e para o diabo se você é crente ou não. Por isso que o crente vira e mexe, vai e volta, passa por luta. Para nós provarmos para o mundo e para o diabo que a nossa fé está sustentada no sacrifício de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser bem sucinto nas minhas palavras. Eu quero trazer ao seu coração que a nossa esperança venceu. A nossa esperança venceu. Jesus venceu. E eu coloquei aqui três lições, 3 ações que o Senhor Jesus venceu. Primeiro, Jesus venceu Satanás. Jesus venceu Satanás. O confronto foi direto. O confronto foi cara a cara. O confronto não foi por redes sociais. Não, mas não. O confronto não foi através de uma ligação, Ismael. O confronto foi cara a cara. Nesse confronto, Jesus não teve amigo, não teve companheiro. Jesus estava só, família, sozinho. Satanás se põe de frente para guerrear contra Jesus. Aleluia! Mas a Bíblia diz que Jesus tinha jejuado. Se a igreja voltasse a entender o poder do jejum, quanta autoridade o jejum nos dá. Aleluia! Jesus tinha jejuado. Satanás faz propostas, e boas propostas para Jesus. Está com fome? O Senhor é poderoso. Eu tenho certeza, a audácia dele é tremenda. Eu tenho certeza que se você mandar essa pedra se tornar em pão, ela vai se tornar. Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Jesus está alimentando a nossa alma aqui esta noite. E bate, irmãos, fez com que Jesus vencesse, deu autoridade para Jesus expulsar o diabo, e ele nunca mais voltou a atormentar Jesus. Tremendo, irmão. Pastor, mas e lá quando Pedro nem começou a falar, Jesus falou: sai daí, Satanás, sai daí, irmão, que autoridade. Aleluia. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu Satanás. E você, e eu, Jesus é a nossa esperança. Eu quero trazer uma notícia para você. Você vai vencer o diabo também. Levanta uma mão no nome de Jesus. Eu quero ser profeta de Deus aqui. Eu tenho certeza do que Deus me deu aqui esta noite. Tem pessoas sendo afrontadas pelo diabo direto, dentro da sua casa, dentro da sua família, no teu emprego, pelo teu vizinho, você sendo afrontada pelo diabo. Mas hoje o Senhor está te dando autoridade. E
você vai vencer o diabo. Receba a autoridade do Espírito Santo de Deus. Repreenda as ações satânicas que estão vindo contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus venceu o diabo. Tremendo, irmãos. Tem oferta que não é de Deus. Tem oferta que não é de Deus, irmão. Vocês sabiam disso? Se você se prostrar a mim, eu vou te dar tudo isso daqui. Jesus disse: rapaz, isso já é meu. Você está de brincadeira? Você quer me dar o que é meu? Cuidado, irmão. Isso é um aviso de Deus para nós. Não estava no meu esboço, não. Deus falou comigo aqui agora. Tem oferta que não é de Deus. Não, pega aqui que tudo aqui você não vai, não. Aleluia. O que é teu, Francisco falou, eu vou pegar o gancho da mensagem do Francisco. O que é teu é teu. Deus vai escancarar. Não olha e fica com inveja, não. O teu vizinho, teu irmão sendo abençoado. Dá glória a Deus pela vida dele. Porque o que é teu é teu. E eu vou profetizar de novo, de olho aberto. Vou profetizar porque eu estou cheio hoje, não quero mais saber profetizar. Hoje é dia 13 de novembro. O ano acabou? Não. Então pode se preparar, porque o que ele te prometeu, ele vai cumprir na tua vida. Ele vai cumprir na tua vida. Não se desespere, não. Pastor, mas eu estou aflito. Será que eu vou conseguir? Jesus está dizendo para você que esta noite: o que é teu, é teu. Eu prometi, eu falei, o que eu determino, o que eu decreto. Ninguém pode invalidar. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã tem coisa boa chegando para nós. Jesus é a nossa esperança. Segundo, Jesus venceu o sistema mundano. Jesus venceu o sistema mundano. Jesus venceu o sistema mundano. Você vai sentar na casa de pecador. Tu vai sentar na casa desse pecador, desse traidor. Irmão, se Jesus é a nossa esperança, a gente tem que vencer esse sistema que o mundo está dizendo. Traiu, é ingrato, tem que deixar sofrer. Com crente não é assim não, irmão. Jesus queria forjar o caráter. Sempre uma vez que Jesus falou assim: nós vamos voltar, salvo engano, para Galiléia. Aí os discípulos falaram assim: estavam querendo matar o Senhor, você quer voltar para lá? Aí ele disse: vou voltar. Mas lá eles falam que o Senhor não é, o Senhor foi tido como endemoniado, e vou voltar lá. Agora vamos para Gadara, vamos chegar lá em Gadara. Mas tem um endemoniado lá que está, mas eu vou lá no endemoniado. Ninguém quer ir lá, mas eu vou lá. Aleluia. Não, mas o Zaqueu é um publicano, é um traidor, mas eu vou sentar na casa dele. Aleluia. Vou sentar na mesa dele, vou comer da comida dele. Mas o senhor não pode conversar com essa mulher. Ela é samaritana. Ela é impura. E além disso, ela é uma adúltera. Mas eu quero falar com ela. Meu Deus. Vencer o sistema mundano. Aleluia. Esse negócio aí meio de santinho que nós temos, sabe? Sabe esse negócio de santo? Tem uns santinhos por aí, né? Que é mais santo que Padre Cício. É mentiroso que nem ele, né? Tem uns santinhos por aí que a pessoa cai, ela erra, ela peca, ela falha, e aí quando ela volta, não, tem que haver, tem que moer. Tem que moer. Aí sabe o que a pessoa fala? Sabe o que eu já ouvi? Sabe o que eu já ouvi? Pergunta o que, pastor? O que, pastor? A senhora é muito mole. Eu já ouvi isso aí. Você é muito mole. Você dá muito boi. Mas tu é o pastor?
Tem coisas que Deus só revela para o pastor. E quando você for pastor, você vai entender o perigo de se perder uma alma. O valor que tem uma alma. Sabe qual é o valor de uma alma? Pergunta que vai dar uma alma. Pergunta-me qual é o valor de uma alma. A vida de Jesus. Você acha pouco? Pega teu filho, coloca lá para ser crucificado, e depois você vem me falar o valor que é. Mas deixa ele ser crucificado, deixa ele ser curado. Uma alma vale muito, irmão. Jesus quer forjar o nosso caráter aqui esta noite. Pense esse sistema, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, precisamos começar a entender o que é agregar. Uma alma vale muito. Tu é uma coisa ruim. Olha, irmão, nem eu me queria como crente se eu fosse Jesus. Mas Jesus me salvou. Te salvou. Eu era um sem esperança. Tive uma boa criação, viu? Meus pais trabalhavam muito. Irmão, fui muito bem cuidado, muito bem tratado. Estudei em escola pública, mas escola boa. Irmão, minha mãe virava à noite em porta de curso para eu fazer curso de graça. Irmão, mas eu era um problema. Nem conto tudo para a velha, para ela não ficar escandalizada. Já fica infartada, não pode contar tudo. Mas Jesus me salvou. A esperança chegou na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. E ainda não estou bom, não. Estou sendo forjado. Quantos podem glorificar Deus aqui porque eles estão sendo forjados nessa noite? Quando você olhar para o teu irmão e falar, ele está desse jeito, mas ele pode melhorar. Eu melhorei, você melhorou, a nossa esperança tem nos melhorado dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem quem pode glorificar o nome do Senhor aqui essa noite? Jesus venceu o sistema do mundo. Jesus venceu o sistema. Não pode falar, mas eu vou falar. Não pode evangelizar, mas eu vou evangelizar. Eles não têm salvação, mas Jesus pode salvar eles, sim, Senhor e sim, Senhor. Pregue essa mensagem, cultive isso no nome de Jesus. E terceiro, irmãos, para encerrar, Jesus venceu Satanás, você vai vencer. Jesus venceu o sistema mundano, nós venceremos o sistema mundano. Mas Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, sim, Senhor. Certa feita eu ouvi o pastor Toninho pregando no início da minha fé. Ele disse que a morte para o crente é como se fosse uma limusine que levaria ele para uma mansão. Eu não entendi. Eu falava, que negócio é esse? Esse homem quer morrer? Aí ele fala, a morte para o crente é uma limusine que leva o crente para uma mansão. E não é verdade, irmão? Jesus venceu a morte. Porque o crente não morre, sabia disso? Sabia disso? Sabia que você não morre? O crente não morre. O crente é promovido. Os mais antigos vão saber essa expressão. Os mais velhos de igreja, assim, os mais antigos de igreja, vão entender essa expressão. O crente não morre. Não é assim, Joel? Não é assim, irmão? O crente é promovido. Aleluia! Aleluia! Aqui nós somos só ovelhas, ainda estamos com esse corpo corruptível, mas quando nós passarmos daqui, Aleluia! para a nossa promoção, porque a morte já foi vencida. Olha para mim, não presta atenção, a morte já foi vencida. Jesus venceu a morte. Ela não teve poder sobre o Senhor. Imagine que eu peço a sua mente e a sua imaginação emprestada por alguns minutos. Imagine agora Jesus. Veja isso. Veja essa imagem.
Jesus crucificado, os braços abertos, cravo no lado direito, cravo no lado esquerdo, cravo nos pés, todo chicoteado, cortado, ensanguentado, o seu lado furado, aleluias, e a morte olhando para ele, e ele olhando para a morte. Até aquele dia, ninguém havia vencido a morte. Quando a morte chegava, ela ceifava qualquer vida, menos de Enoque, para você não falar que eu estou pegando ele assim. Mas a morte chegava e ceifava qualquer vida. Mas com Jesus, ela ficou olhando. E Jesus olhando para ela também. E ela olhando para Jesus. E eu fico imaginando a morte querendo tomar uma ação e impedida de tomar essa ação por conta da soberania de Jesus. Jesus está dando vida aqui essa noite. Jesus está dando vida para moribundos aqui essa noite. O Espírito de Deus se comunica com o meu espírito e me diz que Jesus está dando vida para crentes aqui essa noite. E aí, quando não mais, Jesus diz: Pai, a Ti eu te entrego o meu Espírito. E respirou. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você, até na hora de morrer, Jesus controlou até a sua hora de morrer. Jesus controlou até a sua hora de morrer. Ele disse: Pai, é agora, e para ti, para você não, morte, porque você não vai me vencer. Porque eu venci Satanás, eu venci o sistema mundano, e agora eu estou vencendo você, morte. Pai, a ti eu te entrego o meu Espírito. E ele foi entregue direto ao Espírito ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A morte espiritual não irá nos vencer. Jesus é a nossa esperança. A pior morte para o crente, segundo glória, a pior morte para o crente não é a física, é a espiritual. E nesta noite, Jesus vai te dar graça, vai te dar esperança para vencer a morte espiritual. Vai te colocar de pé novamente e você voltará a glorificar o nome do Senhor. Jesus é a nossa esperança. Jesus venceu a morte. E se ele venceu a morte, nós somos beneficiados com a vida. Receba a vida no nome de Jesus. Levanta a tua mão, receba a vida no nome de Jesus. Receba a vida no nome de Jesus. Eu estou falando de vida espiritual, mas se Jesus quiser te curar agora, Ele pode te curar agora no nome de Jesus. Jesus cura aqui esta noite, no nome de Jesus. A principal função do Evangelho não é distribuir bênçãos. A principal função do Evangelho é nos reconciliar com Deus. O Espírito Santo quer trazer a nós aqui neste momento uma noite de reconciliação. Todo minuto se reconcilie com Deus, converse com Ele. Fala: Senhor, eu errei aqui, eu falei aqui, eu preciso melhorar aqui. Se reconcilie com Ele, louvado seja o nome do Senhor, no nome de Jesus. Se reconcilie com o Senhor aqui. Ele quer se reconciliar com você. Ele quer se reconciliar com você aqui esta noite. Ele quer voltar a ter comunhão com você. Hoje, o Senhor, através do Espírito Santo, está te dando ânimo. Ânimo. No momento de aflição é normal perder o ânimo, perder o afinco pela luta, pela batalha, pelos entreveros. Mas Jesus está te dando ânimo aqui esta noite.
Jesus está te dando um ânimo aqui. Ah, você não entendeu não? Eu vou falar de novo. Jesus está te dando um ânimo aqui esta noite. Você vai sentir muita alegria no coração em congregar, em orar. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a jejuar. Você vai levantar de manhã e não vai querer ver o Instagram, não. Você vai levantar de manhã e vai abrir a palavra de Deus. Vai dobrar o joelho no chão. E aí, o seu quarto ou sua sala, onde quer que você esteja, o Espírito Santo vai tomar a tua vida, vai tomar o ambiente. Receba ânimo no nome de Jesus. Receba ânimo. Essa noite, o Espírito Santo quer te encher. O Espírito Santo quer nos encher. O Espírito Santo quer que você saia daqui cheio esta noite. Cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio sobre eles um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Língua voa só na Bíblia, irmão. Línguas repartidas como de fogo, língua com asa, voando. Cada uma foi pousando sobre cada um deles. Todos que estavam ali reunidos e crendo, receberam do Espírito Santo. Jesus quer te encher aqui esta noite. Aleluia, aleluia. Há uma corrente de água que vem do trono de Deus aqui esta noite. Ele quer te encher aqui esta noite. Ele quer te encher aqui esta noite. Ele quer encher. Mas pastor, eu tenho 70, 80, eu tenho 500 anos. Jesus quer te encher aqui esta noite. Jesus vai te encher aqui esta noite. Pastor, mas eu sou criancinha, eu sou novinho. Jesus quer te encher aqui esta noite. Quer te encher aqui esta noite. Seja cheio no nome de Jesus. E por fim, assim como ele venceu Satanás, o sistema mundano e a morte, ele quer que você receba esperança. Glória a Deus, aleluia. Diga comigo, Jesus é a minha esperança. É a minha esperança. Diga comigo, a minha esperança, venceu. Você irá vencer. Glória. Renove a sua esperança em Jesus Cristo nesta noite. Acredite. Irmão, nós temos que começar a acreditar. Acredite. Tenha esperança. Confie. Mas tenha esperança em Jesus. Jesus é a tua esperança. Deus abençoe os irmãos. No nome de Jesus.